Eu sou o professor Alessandro Costa, coordenador da pós-graduação em Direito Eleitoral, com ênfase em advocacia eleitoralista e partidária. Começamos hoje uma série de encontros semanais falando sobre as disciplinas que serão estudadas na nossa pós-graduação. Você vai poder deixar o seu comentário aqui embaixo do vídeo, dúvidas sobre os tópicos abordados e também sugestões sobre os próximos assuntos que você quer ver explorados por aqui. Vamos usar e abusar das ferramentas tecnológicas que nos proporcionam continuar os nossos estudos fora da nossa sala de aula. O assunto que eu escolhi hoje é muito importante para o operador do direito eleitoral. Trata-se do princípio da anualidade eleitoral. Com certeza você já ouviu falar sobre isso. O princípio da anualidade eleitoral, também chamado de anterioridade eleitoral, foi criado em 1993, com a aprovação da Emenda Constitucional número 4, que deu uma nova redação para o artigo 16 da nossa Constituição Federal. O objetivo dessa emenda foi garantir que as mudanças na legislação eleitoral somente entrem em vigor quando aprovadas até um ano antes do pleito, impedindo assim alterações casuísticas das regras legais. A redação original do artigo 16 determinava que a lei que alterar o processo eleitoral só poderia entrar em vigor um ano após a sua promulgação. Com a nova redação, o dispositivo passou a determinar que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, mas não se aplicando às eleições que ocorram até um ano da data da sua vigência. Esse novo texto teve origem na proposta de emenda à Constituição número 45, lá de 1991. Foi de autoria do deputado Genebaldo de Souza Correia, que era do PMDB da Bahia. No entanto, essa redação final foi sugerida pelo senador Josafá Marinho, do antigo PFL, atual Democratas. PFL à época da Bahia. Essa foi a primeira PEC à Constituição de 88 levada para votação na Câmara dos Deputados. Após passar para o Senado Federal, foi promulgado no dia 14 de setembro de 1993 e aí foi publicado no Diário Oficial da União no dia seguinte. Como exemplo prático da aplicabilidade do princípio da anualidade, nós podemos citar a Lei Complementar número 135, aquela que você conhece como Lei da Ficha Limpa. Apesar de ter sido publicada em 2010, somente passou a valer um ano depois. Em agosto de 2010, ao julgar o primeiro caso concreto que discutiu o indeferimento de um registro de candidatura, nesse caso era por inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, chegou até mesmo a entender que a lei seria aplicável às eleições daquele ano, 2010, mesmo tendo sido publicada a menos de um ano da data das eleições. Naquela época entenderam que não alterava o processo eleitoral. No entanto, prevaleceu o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que essa norma não deveria ser aplicada ao pleito 2010 em respeito a exatamente esse artigo 16 da Constituição, o artigo que trata da anterioridade da lei eleitoral. Essa decisão foi tomada no julgamento pelo STF do recurso extraordinário número 633703. A ementa desse julgamento adverte que a lei da ficha limpa interferiu sim em uma fase específica do processo eleitoral, qualificada na jurisprudência como fase pré-eleitoral, que se inicia com a escolha e a apresentação das candidaturas pelos partidos políticos e vai até o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Então, para o STF, essa fase não pode ser delimitada temporalmente durante o período das convenções, quando ocorre a escolha dos candidatos, já que o processo político de escolha de candidaturas é muito mais complexo e tem início com a própria filiação partidária do candidato, que é em outubro, que naquela época era em outubro do ano anterior à eleição, já que precisava estar filiado a um ano antes das eleições e não a 6 meses como é hoje. Diante dessa compreensão, a Justiça Eleitoral começou a julgar, a partir das eleições municipais de 2012, vários processos envolvendo candidaturas de candidatos considerados inelegíveis. E a partir